bem-vindos! Nesse vídeo aqui você vai aprender como desenhar uma abóbora de forma super fácil. Então vocês vão aprender a forma correta e vou mostrar também a forma errada de você fazer uma abóbora para você não fazer. Eu sempre gosto de fazer bases geométricas, que ajuda bastante. E lembrando também que agora eu lancei um e-book com desafios de desenhos e tutoriais de desenhos também. O link vai estar sempre aqui na descrição. Se você já tem o curso de Bispaint completo, já vem como bônus essas pastas com os desenhos e desafios. Se você não tem, aí é para você. O link vai estar aqui na descrição. E agora, sem mais enrolação, bora começar. Eu vou começar mostrando para vocês a forma incorreta de se fazer. E a forma incorreta de se fazer é realmente vindo com essa forma, sem nenhuma base, então não vai ter proporção. E aí acrescentando detalhes. Eu preenchi a parte dos olhos, fiz a parte da boca, fiz o toquinho ali na parte da abóbora, né, que ela é cortada de cima. E aí eu ainda até pintei. Então terminando aqui, ó, de fazer essa característica, eu fiz o talinho de cima e vim com laranja pintando. Esse tipo de desenho, ele é considerado incorreto, não porque é uma regra, tipo, ele é incorreto, não. É porque não tem proporção, é torto. Então, a maneira correta de se fazer uma abóbora é com as proporções ideais, assim, certinhas, porque aí dá mais efeito. Então, explicado isso, a gente vai para a parte correta. Vamos começar com o pincel lápis, depois eu vou vir com uma base. Eu comecei fazendo manualmente, mas desisti e decidi fazer com a régua para ficar até mais fácil ainda para vocês. Então, eu pensei em fazer, só que eu falei, não vai dar essa parte de proporção. E aí eu decidi já começar com a parte de régua, que vai ser bem melhor do que eu fazer dessa maneira. Eu acho que vocês não iriam conseguir entender. Mas na via das dúvidas, eu fiz da forma correta, com um pouco mais de proporção, que vocês podem estar vendo aí. E depois eu venho fazendo a parte de trás. Tudo isso aí dava para resolver com proporção, mas enfim, vamos ignorar esse tutorial e vamos para o tutorial correto. Começando com a forma oval, essa régua, e a gente vai deixar ele nesse formato oval. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai fazer a parte das laterais usando essa régua. Então, como vocês podem ver, fica muito mais fácil e muito mais certeiro. E depois disso, a gente vai acrescentar mais uns pontos. Vou fazer a parte de cima, que é o talinho da abóbora, e vou fazer o fechamento dela, como vocês estão vendo. Parece que deu errado, mas a gente vai com pincel especial e vai abrir essa abóbora. E olha aí, nossa abóbora perfeita, a imagem e proporção já está perfeita. Agora a gente vai vir com a parte da line art para acrescentar mais detalhes ainda. Como que eu vou fazer isso? A gente vem com o pincel caneta digital e começa a acrescentar detalhes. Perceba que a line art não é igual rascunho, então eu dei modificadas, eu acrescentei detalhes e é para isso que serve a parte da line art, você pode alterar. Depois que eu fiz isso, eu começo trazendo as formas laterais dele. E aí eu vou fazendo toda essa parte de contorno que já está definido perfeitamente. Sempre tendo alterações que eu acho que é necessária, que precisa. E aí eu finalizando, a gente já vai ter um efeito geral, digamos assim, da abóbora. Tendo esse efeito geral, eu vou acrescentando detalhes, né? Eu vou puxando linhas que vai dar esse efeito da dobra, né? Das ligas que tem a abóbora. Mas eu também não gosto da ideia de pegar tudo e fazer só uma linha reta. Eu acho que é um desperdício que não dá certo. Depois disso, com a borracha, eu venho apagando todo o excesso que eu acho que não é necessário. E esse é um processo muito satisfatório. Eu gosto bastante. E aqui, quando a gente apaga toda essa parte do rascunho, a gente começa a ter uma noção maior de como que a proporção ficou e como a line art está ficando. Temos aí o nosso efeito de abóbora perfeito. E agora a gente vem com a parte do olho. Eu fiz de forma manual, mas vocês também podem usar régua, vocês podem usar linha de curva, várias opções para vocês ter certeza que as linhas vão ficar legais. Eu não achei necessário fazer aqui, já não basta a parte da régua para fazer a proporção da abóbora. Então, como eu não vi necessidade, eu não fiz, mas fica aí a dica também.
Na parte da boca, eu me preocupei em fazer a profundidade e também me preocupei em fazer a profundidade no olho aqui na parte da abóbora. Fiz isso, uma vez que a gente tem isso, eu começo a escurecer a parte do fundo da abóbora. Lembrando que vocês podem fazer também uma abóbora iluminada, então o fundo da abóbora não precisa ser necessariamente preto, pode ser outro tom, tá? Não precisa ser preto. Por exemplo, se tiver uma luz dentro, tipo uma luz, uma vela vindo de dentro da abóbora, não faz muito sentido ela tá preta. Então vamos fazer que é uma abóbora que tá apagada. Enfim, depois disso eu venho fazendo isso também na parte do olho e no nariz, que são os detalhes que tem mais profundidade. E uma vez que a gente fez isso, a gente já tem a nossa forma da abóbora e agora vem a parte da pintura. Nessa parte aqui da pintura, como vocês estão vendo, eu vou pintando de um laranja mais clarinho e aí eu vou acrescentar outros tons de laranja ao longo. Então eu preciso de uma base e essa base eu quero que seja um laranja claro. Depois que eu fiz essa base, eu vou acrescentando detalhes, porque esses detalhes vão ser responsáveis tanto para acrescentar mais coisas, profundidade e detalhes. O nome já diz tudo, acrescentando detalhes. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom de verde e venho com um verde, sem ser aquele verde claro, sabe? Eu venho com um verde um pouquinho mais fechado, que eu acho que dá um tom mais de realidade. Poderia ficar só assim, como eu mostrei, mas eu quis acrescentar mais detalhes, então eu vim com um tom de verde escuro para acrescentar sombra no nosso desenho. E, gente, olha aqui, eu já amei só esse resultado. Mas na parte do laranja, eu venho com um laranja mais forte. E aí, esse laranja mais forte, eu vou acrescentar em algumas partes da abóbora. Para isso, eu peguei o pincel lápis, que eu gosto muito do efeito que ele faz. E aí eu vou acrescentando em alguns detalhes, algumas partes, esse tom desse alaranjado que é puxado ali para o vermelho, na parte das cores. Faço essa concentração dessa cor mais forte na parte de baixo e na parte de cima da abóbora e deixo a parte do meio com menos esses efeitos, tanto quanto a parte inicial. Vou acrescentando e sempre vou fazendo nesse formato que vocês estão vendo, que aí parece que é detalhe da própria abóbora. Eu também vou fazendo esses detalhes ao longo e como eu não queria marcação, eu vim esfumando principalmente a parte do meio. Vou fazendo isso para a parte de trás da abóbora e depois eu venho com um tom mais escuro e vou reforçando a parte da raiz, que eu acho que dá um efeito de profundidade e efeito muito legal. Lembra que aqui essa parte de direcionamento para onde você leva as linhas faz muita diferença, pelo menos eu gosto muito do efeito que fica. Na parte de trás eu faço mais escuro ainda para dar aquele fundo que é importante no nosso desenho. E aí eu vou acrescentando aqui na parte da lateral. Esse aí é o resultado que vocês estão vendo, a parte certa e a parte errada. Espero muito que vocês tenham gostado. Link do e-book aqui na descrição e do curso de Bispaint e até o próximo!